Shalom, shalom, queridos, graça e paz, escola de ativação e unção, libertadores do reino. Glória a Deus, Deus seja louvado mais uma vez. Toda honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Ore comigo neste momento. Oh, Jesus. Oh, Senhor Espírito Santo, vem ficar conosco. Te convidamos, Pai, vem ficar conosco. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nós te amamos. Oh, te desejamos mais do que tudo, Senhor. Ria lá, este calassorebaço e amê. Oh, como te amamos, Espírito Santo. Nos guia, Pai, nesse dia. Nos guia na Tua palavra, na Tua revelação, Senhor. Dependemos de Ti, precisamos de Ti, Senhor. Tu és mais precioso do que o ouro e do que a prata. Fica conosco neste dia, Pai. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Em nome de Jesus, Pai, nós amarramos agora e brecamos toda a hoste do mal, toda a obra do inimigo, todo ladrão de semente, toda a ferramenta preparada do inimigo, Pai, nós brecamos agora, Senhor, para que os teus filhos recebam, Pai, durante este vídeo, Pai, que seja liberada a ativação profética, que a unção, Pai, seja transferida durante este vídeo, Senhor, e durante 40, 50, 60, 100 anos, a unção, ó Pai, seja reproduzida sobre teus filhos e filhas, e eles desfrutem, Pai, da tua unção, recebam, Pai, visão, audição, olfato, tato e paladar, oh, que a unção venha sobre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Rei da Glória, louvado seja Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Orecalassai job de que é for, que manto for, que andequei. Faz do teu jeito e da tua maneira, Senhor. Não me deixa te atrapalhar, Senhor Espírito Santo. Oh, não me deixa te atrapalhar, Senhor, por favor. Por favor, Senhor Espírito Santo. Livro de Jeremias, capítulo 18, diz assim: Palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que estava fazendo as suas obras sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer outro vaso, conforme apareceu bem aos seus olhos assim fazer. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Porventura eu não posso fazer de vós como fez este oleiro? Queridos, olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que a Moisés Deus falava claramente. A Moisés Deus não usava enigmas, mas aos profetas Deus usou essa forma de linguagem. Deus usou essa forma de interpretação. E Deus agora diz a Jeremias: Jeremias, se levanta, vai até a casa do oleiro, vai até um determinado lugar, porque eu quero falar com você lá. E Deus vai usar um ambiente, olha que coisa linda, Deus vai usar um ambiente para trazer uma verdade ao profeta. Deus precisava que a mensagem fosse entregue. E Deus, ele vai usar o conhecimento que você tem. Deus, ele vai abrir a sua visão, o seu conhecimento. Deus vai te levar ao nível que ele precisa que você chegue por meio de parábola,
por meio de algo que você já entendeu, que você já recebeu. Há um ditado que diz que quem lê sabe mais. A Bíblia tem um texto, se não me engano, lá em Tiago, que nós devemos unir a fé, o poder e o conhecimento. Fé, poder e conhecimento. Quando nós conhecemos o caminho, nós desfrutamos do resultado. Eu louvo a Deus por essa frase, pela vida do pastor Leandro Spence. Quem conhece o caminho desfruta do resultado. Deus precisa conduzir o profeta para dar a ele uma visão, para dar a ele um entendimento daquilo que ele queria fazer. E Deus vai trazer um contexto dizendo para ele o que ele está vendo. Ele está dentro de uma casa, de uma olaria, e ele está vendo um oleiro trabalhando no barro. Ele está vendo aquele homem tratar o barro, está vendo aquele homem modelar aquele barro. E no momento que ele começa, queridos, a modelar aquilo, a trabalhar com aquilo, ele começa a ver que aquele barro vai tornando forma, começa a receber formas. E no momento que ele começa a ganhar aquelas formas, a hora que parece que o vaso já está perfeito, a hora que parece que o vaso já está finalizando, o vaso se quebra. Mas o vaso se quebra na mão do oleiro. E a Bíblia diz que então aquele oleiro vai fazer de novo. Ele vai começar a trabalhar de novo. E Deus vai dizer para o profeta, através de um conhecimento: Jeremias, está vendo o que está acontecendo? Eu trouxe você aqui para abrir o seu conhecimento, para abrir a sua mente. E para você ver que do jeito que este homem trabalha com o seu vaso, eu posso trabalhar na casa de Israel. Eu posso trabalhar na vida daquele que não saiu da minha presença. Não é porque quebrou, não é porque houve alguma coisa que aconteceu no meio do processo que eu posso abandoná-lo, jogá-lo fora. Não, mas na verdade eu posso mover e trabalhar na vida dele. Querido, preste atenção em algo muito poderoso. Livro de 2 Coríntios, abra comigo. 2 Coríntios, capítulo 4. Oh, louvado seja Deus, eu te amo, Espírito Santo. Fica comigo, Senhor. Ralakalache biande plov, sabauende que surge bieforca plov. Alante cociande leide obleface. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz assim. Olha que coisa linda. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não a nós. Queridos, olha que coisa extraordinária. Por mais que Deus ele está dando, está liberando, está entregando toda a excelência, todo o poder, toda a glória, toda a autoridade, não está sendo depositado em vaso de ouro, em vaso de prata, em vaso de glória, de diamante, mas Deus está depositando a sua glória em um vaso de barro, porque a excelência da obra, a excelência do ministério, a excelência da operação, da manifestação não pertence a homens, a excelência pertence àquele que depositou. É nosso maior alegria, nosso maior motivo vivenciar essas coisas, andar nesse caminho. Porque toda excelência, querido, não está no vaso, não é exterior. O reino não é exterior, o reino é interior. E ele depositou dentro do vaso de barro. Um vaso que poderia ser jogado pelos homens, ele depositou neste vaso uma grandíssima excelência, uma quantidade de riquezas. E Deus está dizendo aqui, será que eu não posso pegar este vaso que já estava na minha mão, já estava num processo final, já estava quase entrando no processo da fornalha para ser secado e para ser colocado em algum lugar ou para ser vendido e ser enfeitado? Será que eu não posso fazer isso com aquele que
acabou se quebrando, com aquele que no meio do processo acabou perdendo a sua forma. E nós vamos falar aqui o porquê que isso acontece e como isso aconteceu. Preste atenção em algo. Nós lemos aqui no capítulo 18, verso 3 de Jeremias, que a palavra aqui não está no singular, mas ela está no plural, rodas. O vaso era colocado em cima de uma plataforma que girava, mas embaixo havia outra roda. Embaixo havia um processo de mecanismo. E preste atenção nisso. O vaso que está sendo formado aqui na roda de cima, ele está sendo trabalhado com as mãos. E mãos fala de obra. Mão fala do trabalho, fala do avanço, fala de colocar, de conquista. Mas a roda que está embaixo, que o oleiro usava com o pé, isso aqui fala de caminho, isso aqui fala de tempo. O que todos olham por cima só estão vendo uma obra, só estão vendo um processo, mas eles não conseguem ver que debaixo do processo há um tempo, há um caminho, aonde o pé do oleiro está rodando aquela roda. Não tem como chegar no nível que queremos das mãos de alcance, um nível de conquista, se não passamos pelo nível do pé, o nível do caminho, o nível do processo. O processo está relacionado à obra final. O processo está relacionado ao término da obra. Porque se o oleiro pega este vaso e coloca na prateleira, ou coloca no forno, e ele se desfaz, queridos, o processo seria mais doloroso. Ele teria que ser quebrado, teria que ser lavado de novo, umedecido de novo, para que pudesse voltar à forma de barro, ser criado, ser feito, e Deus desse uma forma para ele. Por isso nós temos que entender que há dois tempos aqui, há dois tempos. O primeiro tempo é a mão do oleiro que está trabalhando e dando forma. Deus está dando forma a este vaso. Deus está dando forma ao seu ministério. Deus está dando forma Deus está dando forma ao projeto que Ele está criando. E é necessário que nós entendamos que a roda de baixo não para. A roda de baixo não para de trabalhar, ela tem que girar, porque se a de baixo não girar, a de cima não vai girar. E a de baixo se chama tratamento, se chama tempo, se chama caminho, se chama processo. E esse processo ele está andando, por mais que as pessoas não vejam porque está embaixo, por mais que as pessoas não percebam porque está oculto. Mas Deus, este processo está fazendo com que a roda de cima gire. E Ele comece no tempo certo, fazer este vaso chegar na altura, na largura, no comprimento, na profundidade, aonde ele possa receber a maior excelência. Eu quero abrir parênteses para dizer para alguém que está me assistindo aqui hoje, que Deus está neste processo, queridos. Enquanto parece que não sai dessa oleira, desse olaria, enquanto parece que a forma ainda não chega no momento certo, e as pessoas querem criticar e julgar pelo que vem. Eles querem criticar e julgar porque o vaso quebrou na mão do oleiro, mas eles não entenderam que o processo ainda é do oleiro. O oleiro ainda está em processo, ainda está em trabalho, ele está girando a roda lá de baixo. Só vai terminar em cima quando embaixo terminar. Uau! Só vai estar pronto em cima quando não houver mais necessidade do oleiro mexer no processo lá de baixo. Quando ele vê que lá embaixo não precisa mais girar a roda, porque tudo que ele precisava já está feito. Tudo que ele queria, o sonho, o projeto,
Eu quero ler um texto com você para fortalecer essas palavras aqui. Livro de Jeremias, capítulo 55, verso 8. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos. Olha que coisa gloriosa. Podemos colocar a roda de cima como os pensamentos e a roda de baixo como os caminhos. E Deus está trabalhando nos dois tempos. Deus está trabalhando nos dois momentos. Tudo que existe hoje no mundo físico é porque existiu primeiro no mundo espiritual. Isso é uma lei, é uma verdade. A Bíblia diz em Hebreus que os mundos foram criados pelo poder da palavra dele. E tudo que está hoje no físico, primeiro existiu no espiritual. Eu quero dizer para você que o tratamento que Deus está trazendo na roda de baixo, nesta roda onde o oleiro fica rodando com o pé, um caminhar, isto fala de caminho, fala de passo a passo, fala de etapas, é porque Deus está aperfeiçoando algo. Deus está aperfeiçoando algo melhor, para que quando Ele traga a glória dEle, para que quando Ele traga o poder dEle, quando Ele traga aquilo que é dEle, não se perca, para que quando Ele traga a excelência da glória dEle, o caminho que você passou já foi um caminho de provação, já foi um caminho que te colocou na moldura certa, nos tamanhos certos. Como o texto diz, não é no meu tempo nem no seu tempo, porque o pensamento dele não é o nosso, o caminho dele não é o nosso, não é do jeito que a gente quer. Não é porque começou a acontecer algumas curas, algumas revelações, algumas coisas aqui, que Deus já está dizendo, ó, vai, corre. Deus está mostrando que Ele está finalizando a obra dEle, para que a glória seja dEle, para que o louvor seja dEle, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifique a Deus que está no céu. Ora lassur que plouve. Querido, a casa do oleiro é uma dimensão, são locais espirituais, é uma dimensão espiritual. E eu quero dizer algo para você, que existem algumas etapas aqui. A primeira etapa se chama de extração. O oleiro, ele tem que ir a algum lugar onde ele achou barro, achou argila, e ele vai extrair de lá. Ele vai tirar de lá, ele vai arrancar do lugar que estava. Isso aqui não se lembra de algo do que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do lugar que está e vai para onde eu vou te levar. Deus está arrancando. O processo, queridos, é necessário se mover, é necessário sairmos do local que estamos. É necessário sair deste ambiente que estamos, para entrar no ambiente espiritual. Ele tira, o oleiro tira o barro da terra. Isso aqui fala da dimensão física, mas ele conduz a uma dimensão espiritual, para começar a trazer modelo, para começar a criar, para começar a gerar, para começar a fazer. Ore calabassori ande. Alai chocalassur que plouve assai. Alai jogoble for que a mente plouve. Quando ele traz para perto, ele arrancou de onde ele tinha que arrancar, e ele começa a trazer para perto. Então ele vai ter que arrancar terra, pedras, raízes, galhos secos dessa massa, dessa estrutura. Ele tem que começar a moldar esta estrutura e limpar, arrancar o lixo, porque saiu de um terreno, de um lugar onde estava contaminado, saiu de um lugar onde estava podre, sujo,
aonde havia tantas coisas que tinham que ser arrancadas. E isso aqui mais uma vez nos remete à cura interior. Você que quer viver o ministério, quer chegar onde Deus falou que você chegaria, você só vai chegar lá quando você liberar perdão, quando você for humilde e simples como uma criança, quando você gerar humildade e simplicidade, quando você entender que o reino do céu, primeiro você tem que tratar aqui dentro, para depois tratar a vida de alguém. Primeiro você tem que conhecer o processo, entender e vivenciar o processo, para depois ensinar alguém como que é a fase final deste processo. Preste atenção em algo. Assim que ele limpa, assim que ele dá forma, assim que ele começa a arrancar toda a sujeira, ele começa a amassar. Ele vai começar a amassar o barro. E no meio deste processo de amassar, ele vai encontrar alguns torrões de barro, barro seco misturado, algumas verdades, alguns dogmas, algumas vacas sagradas, alguns preconceitos ou pré-conceitos, algumas religiosidades que vão ter que ser quebradas. A mentalidade vai ter que ser quebrada, alguns ensinos errados têm que ser quebrados. E ele vai ter que umedecer de novo esse barro com água. Abra sua Bíblia comigo, João. Livro de João. João capítulo 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós estáis limpos pela palavra. Vós estáis limpos pela palavra, lavado pela palavra. Recebemos a palavra dele, recebemos a palavra de Cristo e fomos lavados por esta palavra, fomos limpos por esta palavra. Mas o processo não termina. Quando ele vai umedecer, ele continua o seu trabalho, ele continua a lapidar, continua a forjar, continua a fazer. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Você vai entender por que o vaso se quebra. E se ele se quebra na mão do oleiro, ainda tem jeito. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa. Querido, preste atenção nisso, Hebreus capítulo 10, verso 36, olha só. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós precisamos de paciência no processo. Paciência neste processo. Porque depois de havermos, queridos, feito a vontade de Deus, podermos alcançar a promessa dele. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha mão não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que não se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Queridos, preste atenção em algo. O Senhor chama, ele limpa, ele lava, ele dá a palavra, ele começa a fazer, ele começa a enviar. Mas por que algumas pessoas falam que estão no processo, sendo que já viveram algo com Deus? É porque no meio do caminho tentaram andar pelas suas próprias vontades, tentaram fazer do seu jeito, tentaram fazer aquilo que acharam que era o correto, sem a instrução, sem a vontade e a direção do Espírito Santo, e começaram a acarretar para dentro dos vasos
aquilo que Deus não colocou. Começaram a colocar dentro deles aquilo que Deus não colocou. Aí começou a gerar verdades, dogmas, religiosidades. Deixa eu dizer aqui, eu amo muito a vida de um homem chamado John Alexander Doyer, mas nós precisamos entender o ponto forte, o ponto fraco dos avivalistas. Queridos, ele chegou num nível de cura muito extraordinário, uma unção de cura poderosa, mas no meio da sua caminhada, ele se deixou ser levado. E a história diz que ele se achou que ele era o Elias. Ele era uma das duas testemunhas. Ele criou uma cidade chamada Sião. E no final da sua vida, ele acaba se frustrando, porque os filhos adoecem, alguns até morrem, e ele não estava lá para curar eles, sendo que ele carregava uma unção extraordinária. O processo que muitos falam que é dolorido, Deus ele não tem prazer em te castigar. Deus ele açoita com vara aquele que ele chama como filho, porque é um alinhamento, não é bagunça. O reino de Deus não é bagunçado como a casa dos outros. O reino de Deus é alinhamento com Deus. Então, quando esse vaso vai por outros caminhos e decide voltar para viver o que Deus tem, esse é o processo que os crentes falam, que as pessoas falam. Esse é o processo que as pessoas falam, que é difícil, é penoso. Isso porque Deus tem que arrancar de dentro tudo que foi colocado. Ele tem que arrancar de novo as raízes para fora. Ele tem que arrancar as pedras de novo para fora. E se for necessário, por que não? Por que ele não pode levar de novo a casa do oleiro e começar a quebrar? Porque ele não quer que se perca. Ele poderia dar outra forma, ele poderia fazer com outro barro, mas ele tem prazer em trazer você para perto de novo e continuar a história que ele tem na sua vida, continuar a jornada que ele tem na sua vida. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Vá comigo também para o livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, olha só o que diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, muitas das testemunhas que ouviste, confia aos homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar também os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que limita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Se alguém assim também limita, não é coroado, se não limita legitimamente. Queridos, olha que textos poderosos. Como nós temos que perseverar, como que nós temos que aguentar e esperar, confiar naquele que chamou para a guerra, confiar naquele que está forjando o nosso caráter, permitir que o Senhor nos conduza
a casa do oleiro e nos molde, nos coloque na altura, no jeito certo. Queridos, toda aprovação passa. Eu vou dizer para você, Atos capítulo 7, verso 17. E aproximando, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Deus está fazendo um processo e nós precisamos entender o processo. Ou foi o processo que nós saímos da vontade dele, agora estamos vivendo um alinhamento. Ou é o processo que nós estamos em oração, em busca, em santificação, em purificação. E aí chega o momento da honra. Chega o momento, queridos, olha o que o texto diz. O povo estava no Egito. E no Egito chegou o tempo da promessa. Orebasiai, jolekassia forque. Há um momento que Deus chega. Há um momento que Deus chega. E nós precisamos estar vigilantes. Como aquele homem que não sabe que hora que o ladrão viria e entraria pela janela. Se ele soubesse, ele ficaria na janela esperando o ladrão vir. Nós temos que estar como servo fiel e prudente, que estava esperando o seu senhor voltar de viagem e prestar contas a ele daquilo que ele nos mandou guardar. De tempo em tempo o homem vinha no meio das suas oliveiras, das suas vinhas, porque havia uma figueira plantada lá, e de tempo em tempo ele vinha procurar fruto. Nós precisamos entender, querido, que se nós estamos alinhados, eu digo e repito mais uma vez, não é o ambiente que vai definir você. O ambiente só tem poder de definir você se ele estiver te conduzindo. Se você parou em um momento que não é o momento que Deus tem para você, continua andando, continua seguindo, continua caminhando. Porque quando chegar o tempo de Deus, a Bíblia diz que depois de 2 anos, Gênesis 41, 2 anos no calabouço, 13 anos mais ou menos aprisionado, entre a venda até o Egito, quando chegou aquele tempo, Deus se lembrou de José. E o Senhor está dizendo, será que eu não posso fazer isso com você? Será que eu não posso mexer na sua estrutura hoje? Será que você não consegue entender que não dá para deitar mais vinho? Ou deitar um vinho novo, uma fermentação forte, em um odre velho? Não tem como colocar um remendo em um pano velho. Oh, Deus quer mexer na sua estrutura. Ele quer te colocar numa posição firme, edificar a tua casa sobre a rocha. Só que isso é um processo, e o processo é dolorido. Mas a vantagem de se quebrar na mão do oleiro é que você está no tempo dele, você está no momento dele. O vaso era para estar firme, mas o balanço da roda o fez mexer. E o balanço da provação, o balanço do barco, o balanço da situação, é para ver se a sua medida já está certa. É para ver se ainda existe alguma coisa dentro de você que vai atrapalhar no caminho. E ele tem que olhar para você que já viu multiplicar pão. Ele tem que olhar para você que já viu sinais, já viu mortos ressuscitarem. Ele tem que olhar para você que já viu tanta coisa e dizer para você, Pedro, quando você se converter, chama os seus irmãos. É ele que sabe o momento certo de sair do processo das rodas e de entrar no novo nível. Um novo nível de unção, um novo nível de conquista, um novo nível no físico, no espiritual, no financeiro, mas ele está permitindo que a roda ainda gire para saber se não vai quebrar, saber se a estrutura que ele está fazendo está boa.
Porque se quebrar, está na mão dele. Eu quero dizer para você, permita que ele te molde. Permita que o Senhor continue moldando a sua vida. Já vai passar este processo. Oh Espírito Santo. Oh Lebasi Anefork. Alai Chokala Subi. Vai passar este processo. Oh, rebiandelo que fandequei. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Tiago fica depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, verso 12. Olha, meu Deus. Uau. Olha que texto. Nós estamos falando de aguentar a provação, aguentar o tempo, aguentar o processo. Tiago capítulo 1, verso 12, obrigado Espírito Santo, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, suporta o processo do oleiro, aguarda ali, porque quando for provado, quando ele for provado, ele vai receber a coroa da vida. Ninguém sendo tentado, olha só que coisa, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não coloca doença em você para te provar. Deus não coloca morte em você. Deus não vai colocar, não é prazer de Deus, não é conduta de Deus. Deus não colocou enfermidade em Jó. Deus permite o processo, mas no processo ele entra junto. Deus não prova ninguém com enfermidade. A vontade de Deus é que você seja curado. Quantas pessoas eu tenho visto dizer: a minha diabetes, o meu câncer, a minha dor. Queridos, para de declarar isso. Você não tem diabetes, você não tem câncer. Você não tem, para de dizer que é seu, que não é seu. Jesus já levou. Ele já carregou na cruz, mas meu Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Nós temos que entender que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele desce do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Nós precisamos entender, querido, que de Deus não há nada ruim. Nós precisamos viver e declarar algo. Olha só o poder da declaração. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Eu quero que você abra o livro de Provérbios comigo. Provérbios capítulo 27. Verso 19. Provérbios 27, 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete quem ele é. Assim como a água reflete o rosto no reflexo, assim o homem é o que ele é dentro. O coração do homem reflete o que ele é.
Só que Deus quer colocar dentro desse coração, Deus quer colocar dentro desse vaso a honra dele, a unção dele, o poder dele, para mostrar que ele usa vasos de barro. Você lembra do que a Bíblia diz lá em 1 Samuel 2,8? O prazer de Deus é levantar do pó, é erguer do pó necessitado, é erguer do monturo. Ele arranca o barro do monturo, do lixo. Você lembra quem você era? Um projeto falido, que ninguém dava nada. Eu era um projeto falido, mas um dia ele decidiu nos arrancar, do lugar que nós estávamos, em pecado, em morte, em podridão, e começou a nos lapidar, porque nós demos a autoridade para ele fazer isso, nós permitimos ele fazer isso, nós deixamos ele nos operar, nos curar, nos limpar de dentro para fora, porque ele tem que arrancar o que está aqui, porque senão não tem como a glória dele encher o vaso de barro. Permita que o processo te ensine alguma coisa. Ontem eu vi uma frase, eu escrevi no status, que diz assim: é na mais escuridão, é na maior escuridão que aparecem as estrelas. Quanto mais escuridão, mais estrelas você vê. Quanto mais negra for a nuvem, mais água limpa ela libera. O Senhor não quer te perder, mas Ele quer que você entenda o processo. Ele quer que você entenda o processo. Aguente o tempo certo e deixe com que Ele te coloque no lugar de exaltação, para quando Ele te colocar lá em cima, você não vai dizer que o que está acontecendo é por você. Não é você, não somos nós. É nele que nos movemos, é nele que nós existimos. E precisamos absolver isso. Deixe Ele moldar você. Deixe Ele balançar você, porque Ele sabe que se precisar Ele vai tratar você ainda. E vai te colocar num nível mais alto. Eu quero orar por você agora. E quero declarar sobre a tua vida a fortaleza de Deus. A força de Deus. A unção de Deus venha sobre ti, te fortaleça, te revigore, te dê força, te dê estrutura. E o Senhor te coloque no tamanho certo, na altura certa, na medida certa, para que você reflita, se encha e seja totalmente abençoado, porque a glória dele está sendo derramada em vasos de barro. A unção dele, está sendo colocada em vasos de barro. Erga suas mãos, eu quero orar por você e liberar esta unção. Gere fome e sede. Deixe Ele colocar dentro desse vaso de barro a excelência dele. O poder de Deus vem sobre ti agora. 1, 2, 3. Fogo, fogo, fogo! Deixe Deus te conduzir, querido. Deixe Deus te conduzir. Que o Pai te abençoe de forma poderosa e te coloque no nível que Ele quer e te use poderosamente nessa terra,
em nome de Jesus. Que o Pai te abençoe. Compartilhe, querido. Deixe seu like, comente. Compartilhe esse vídeo. Eu tive uma visão aqui, eu vi vários vasos de barro em prateleiras. E eu via que alguns começavam a acender. Existe um nível que Deus quer te levar. Quando Ele te colocar na prateleira, Ele está dizendo para você que você está pronto. Que a glória dEle está em você. E Ele vai te fazer passar por provas de fogo. Só que quando você passar pelo fogo, esse fogo não vai te queimar. Mas você será aprovado. E você será levado aonde Ele quer. E aonde Ele te colocar, você vai brilhar. Que o Pai te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.